João Espanha, convidado deste Hora Económico. João, muito boa noite. Hoje chegaram finalmente as respostas do Eurogrupo àquilo que foram as propostas entregues pela Grécia de reformas, isto na sequência da reunião de sexta-feira para prolongar o empréstimo. Antes de irmos aqui às propostas, talvez olhar para o desfecho de todo este processo negocial, pelo menos nesta fase. Ganhou o Eurogrupo, ganhou a Grécia, perderam todos? Eu acho que terão ganho todos e a haver um derrotado é o Syriza. Eu diria que a forma como esta crise foi gerida designadamente pelos países do Eurogrupo foi, em certo sentido, a mais interessante e a mais correta. Isto é, o Syriza foi sendo progressivamente isolado e foi tendo que, a pouco e pouco, deixar cair aquilo que eram as suas propostas mais radicais e, sobretudo, o caráter unilateral daquilo que tinha, não a propor, mas a pretender impor aos demais países da Europa. Há aqui Claro, enfim, conclui. estas coisas têm que ver com quem aderiu à União Europeia, quem aderiu ao euro, alienou soberania. E ao alienar soberania, no fundo, acaba por ter que estar em concerto com os outros Estados. E foi isso que o Syriza não entendeu e foi isso que foi obrigado a perceber. E ao ser obrigado a perceber, teve que moderar-se. E achas que com isto, quando perguntarmos, ou quando se perguntar novamente ao Podemos e à Front Nacional que celebraram a vitória do Syriza, se são Syriza, a resposta é sim ou não? Eu espero que eles continuem a ser Syriza, porque isso será uma boa notícia para tudo o que é eleitorado moderado e enfim, poder moderado e democracia do tipo ocidental. Portanto, todos esses movimentos mais ou menos extremistas e que pensam que conseguem, apesar de terem pouca representatividade, falar em nome dos povos, enfim, ver esses partidos a serem, de certa forma, enfim, torpedeados naquilo que são as suas intenções, eu acho que é uma boa notícia para aquilo que é uma determinada ideia da Europa, que pelo menos é aquela que mais me agrada. Curiosamente, e até pelo menos sexta-feira, tínhamos visto um eleitorado na Grécia francamente galvanizado com o Syriza. Aliás, as intenções de voto até bastante superiores se as eleições fossem, até ao fim de semana, do que na altura em que se realizaram já este ano, há cerca de um mês. Acreditas que vão perceber rapidamente que o Syriza não pode entregar o que prometeu? Ou vai-se arranjar aqui uma forma de diabolizar a Europa de forma a que a culpa não seja do Syriza? Não creio que seja essa a questão. Vamos lá ver. Por um lado, não é de todo impossível tentar interpretar enfim, o Volksgeist como a vontade dos povos ou o espírito dos povos. Lia em qualquer lado, já não me recordo, que em certo sentido aquilo que eventualmente poderia haver da parte do eleitorado grego era já uma espécie de pré-consciência ou pré-conceito de que aquilo que o Syriza anunciava era impossível e não ia ser concretizado. Então era mas só que algum para ganho, contestar? Por um lado, há um certo prazer na contestação, não digo que não, mas eu diria que haveria a consciência de que alguma coisa poderia vir a ser ganha e que, de certa forma, se podia reiniciar, quase fazer um reboot daquilo que era a relação entre a Grécia e o resto dos países da União Europeia. E eu penso que isso, apesar de tudo, terá sido conseguido, mais que não seja em termos semânticos, isto é, hoje em dia os gregos aparecem perante os seus parceiros como alguém que bateu o pé e pelo menos tentou fazer alguma coisa. Se conseguiu, provavelmente não. Mas às vezes há coisas que são simbólicas e que podem, de certa forma, satisfazer um pouco aquilo que é, enfim, como digo, não a vontade dos povos, mas o espírito dos povos. Quer dizer, vamos pensar um bocadinho naquilo que Jean-Claude Juncker disse relativamente ao facto de ter havido ofensas à dignidade dos povos. Enfim, eu considero-me uma pessoa racional e quase todos somos racionais, mas de facto senti-me um bocadinho vindicado relativamente àquilo que, como o Dr. Ulrich chamou, aqueles funcionários de quarta e quinta linha que nos vinham cá dar lições de como é que a gente havia de gerir a nossa casa. Sabe bem ouvir isso? Mas sabe, eventualmente sim, saberá bem ouvir isso, mas isso é dito por alguém com responsabilidades. Mas isso tem que ver, isso é o jogo da política e não há muito a dizer. Quer dizer, eu aqui a única coisa que tentava, enfim, significar tinha que ver com o facto de, por vezes, algumas coisas são meramente simbólicas e podem dar origem. A política não tem que ser racional. A política, como alguém dizia há pouco tempo, é sobretudo gestão de expectativas e, em certo sentido, de sentimentos. Isto é, pode haver movimentos galvanizadores
que depois de espremidos ou de analisados racionalmente não são nada, mas que em determinado momento podem levar com que um grande conjunto de pessoas vá atrás de um líder, ou vá atrás de uma ideia, ou vá atrás de um partido. Uma espécie de religião, quase. Não direi uma religião, nem direi que é uma questão de fé, mas pode haver de facto um entusiasmo, e esse entusiasmo pode ser suscitado por um conjunto de circunstâncias que às vezes de facto têm muito pouco de racional. E se calhar o que aconteceu em relação ao Syriza pode ter muito que ver com o facto de facto o povo grego ter sofrido bastante com as medidas austeritárias que lhes foram impostas e haver um certo... convém não esquecer que, enfim, aquilo que se chama na história portuguesa o rotativismo foi mais ou menos aquilo que se verificou na Grécia depois do final da ditadura dos Coronéis. E antes da ditadura dos Coronéis tínhamos tido uma monarquia, uma guerra civil e invasão alemã, etc. A Grécia é, bem, se continuarmos por aí fora... Invasão, um país traumatizado, quase. Eu diria que é um país em formação, e portanto, pelo menos em reformação. E portanto há uma série de coisas que acontecem na Grécia que dificilmente se podem transportar para outros países europeus, designadamente para o nosso, que aqui neste nosso cantinho acabamos por ser o mais antigo da Europa, pelo menos nas suas fronteiras atuais. Alguém me dizia esta semana que talvez noutras circunstâncias, talvez se um bloco de esquerda tivesse surgido em 2013 ou final de 2012, liderado por um Francisco Louçã, as coisas pudessem ter sido bastante diferentes. Acreditas numa coisa dessas? Eu longe vá o Agüero. Não acredito. Acho que o povo português, enfim, mais uma vez, com todo o respeito, se não me sinto à vontade para interpretar aquilo que é o espírito do povo grego, muito menos o espírito do povo português, que é surpreendente em muitos aspectos. Mas eu penso que só no sentido, ou só na possibilidade de o Dr. Francisco Louçã poder arvorar-se ou poder aparecer perante o povo português como um qualquer homem providencial. Alguém que podia resolver os problemas da nação. Não vejo que com aquele discurso muito puxado à esquerda pudesse convencer o mainstream do eleitorado português. Porque o eleitorado português, como a maior parte dos eleitorados, vota com a carteira. E o Dr. Louçã não é muito amigo da nossa carteira. Portanto, tenho alguma dúvida que isso pudesse ter acontecido. Olhemos então para as consequências que isto pode ter para o resto da Europa. O que é que fica para a esquerda depois do falhanço primeiro de Hollande e agora do Syriza? Fica pouca coisa. Eu diria que os tempos áureos da esquerda na Europa, pelo menos nos últimos tempos, tiveram muito que ver com a terceira via do Sr. Blair e com aquilo que se verificou depois disso e que a crise de 2008 veio pôr a nu o facto de essa fórmula de social-democracia estar a ficar um bocadinho comprometida devido à falta, sobretudo, de suporte financeiro para isso. Eu diria que a via do Sr. Hollande, enfim, já terminou e está entregue, enfim, teve um choque de realidade. A via do Syriza era uma via, enfim, semi-folclórica, um bocadinho, embora com maior suporte ideológico e sem a parte, enfim, folclórica daquilo que é o Sr. Beppe Grillo, que acho que ainda está lá na Itália a fazer das suas, enfim, a ideologia não resolve só por si o problema das pessoas, e acho que se alguma coisa ficou das várias crises das esquerdas desde o final do século passado, é que ou somos sérios e cumprimos os contratos e cumprimos com as nossas obrigações, ou então as coisas podem correr de facto muito mal. E ainda bem, em certo sentido, que todos aprendemos essa lição. É um facto que pelo menos os movimentos mais à direita, porque são mais individualistas, são mais, eventualmente, menos preocupados com a desigualdade por si só, enquanto desvalor, convivem melhor com este tipo de nova realidade. Para uma esquerda em que, enfim, talvez aqui estando a esticar-me um bocado, mas para uma esquerda em que o equilíbrio entre a liberdade e a igualdade pode fazer com que a igualdade prevaleça um pouco, em tempos de escassez, como são os tempos atuais, as coisas ficam um bocadinho postas em causa e se calhar é preciso reorientar o foco.
E enquanto não esse sei se foco isso é não é possível. reorientado, e eventualmente estou a esticar um bocadinho agora na pergunta que vou fazer, mas enquanto não encontram, não afinam esse foco, os eleitorados vão ter uma relação com os partidos, sobretudo com os partidos mais à esquerda, quase do género clubística, ou seja, de filiação e menos de ideologia. Isso existe, penso eu, em todos os partidos, e há muitas pessoas que infelizmente encaram a política como uma questão semiclubística, isto é, eu sou laranja e hei de ser sempre laranja e não mudo de... Sim. O que é obviamente uma tonteria, é evidente que uma coisa é o futebol, outra coisa, ou um clube desportivo, a política é uma coisa muito mais importante, muito mais séria do que isso. Eu penso que neste momento o problema, e apesar de tudo, não é só da esquerda, é também da direita. Quer dizer, há toda uma reorientação, há uma nova realidade que eu penso que ainda ninguém digeriu e que terá eventualmente que ver com aquilo que se passou na última década, década e meia, sobretudo na Europa, e em particular na Europa da União Europeia. Isto é, paulatinamente, progressivamente, aquilo que era a ideia do Estado-nação, aquela realidade em que vivemos até ao final dos anos 90, foi progressivamente sendo substituída por todo um novo conjunto de regras, mesmo de direito muito, como dizer, muito comezinho. Há muitas coisas hoje em dia do nosso dia-a-dia que não são decididas cá em Portugal. Mas também não são decididas pelos alemães, nem são decididas pelos luxemburgueses, nem pelos finlandeses. São decididas pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu, por uma burocracia que não é necessariamente eleita. E, portanto, há todo um jogo de partilha de soberania, falta de legitimidade democrática, instituições que mandam mais do que deviam. Enfim, há muita coisa que ainda está muito mal digerida. Eu recordo-me, por exemplo, e na área em que eu trabalho, em particular, o saudoso professor Saldanha Sanches, a dado passo, dizia que há um novo mundo que se abre. Hoje em dia já não temos só uma Constituição Fiscal portuguesa, há uma Constituição Fiscal Europeia. Nós aqui ainda não nos apercebemos disso. Portanto, estás no fundo a dizer que Portugal e os países da Europa, da União Europeia, estão a cair na realidade de que quando assinaram esse contrato... Estão a cair numa nova perderam a soberania. realidade que ainda não compreendem e que de facto é completamente nova. E não sei para onde é que isto vai. De duas uma, ou vai haver um retrocesso, e esse retrocesso vai-nos atirar novamente para os idos do século XX, coisa que eu não gostaria, ou então vamos avançar para horizontes completamente novos, que podem ser federalismo, podem ser outra coisa qualquer. Agora, que nada será como de antes, provavelmente não será. João, por cá tivemos também o Partido Socialista hoje na Economist a reagir à questão do Syriza, e António Costa disse que é uma lição para que todos os partidos percebam que não se pode prometer aquilo que não depende de uma negociação europeia. Que não se pode prometer às pessoas Sim. aquilo que só pode ser prometido depois de uma negociação na Europa. Mas quem é que precisava de aprender essa lição? Isso é uma evidência. Com todo respeito, quer dizer, é evidente que não se pode dizer às pessoas que eu vou fazer isto quando aquilo que eu vou fazer depende de outrem. Acho que, em certo sentido, o próprio Syriza sabia isso, terá utilizado como bandeira eleitoral para galvanizar o povo grego e para tentar ganhar as eleições. Mas consegues daqui retirar aquilo que pode ser alguma linha do que pode ser a alternativa do Partido Socialista? Porque se é verdade que estamos a viver nesse espartilho de que a Europa é que nos diz como conduzir a nossa política orçamental, continuaremos então a viver nessa lógica de protetorado, mesmo que já tenha acabado o programa? É assim, enquanto nós tivermos a dívida pública que temos, enquanto nós devermos tanto dinheiro aos credores internacionais, é evidente que esses credores internacionais vão ter uma palavra a dizer na política portuguesa. Seja o Dr. Costa, seja o Dr. Passos Coelho, seja o Dr. Rui Rio, seja quem for que esteja à frente dos destinos da nação. Portanto, isso como digo, acho muito estranho que o Dr. Costa tenha aprendido essa lição agora. Ele é uma pessoa inteligentíssima, seguramente já o sabia. Eventualmente poderá estar a tentar passar um recado para os seus apoiantes, tentando dizer que farei o possível e o possível não é se calhar aquilo que vocês querem. Mas mais do que isso também não estou a ver. E provavelmente não terá falado ainda sobre as ideias da agenda para a década, para não dizer ao eleitorado aquilo que não pode dizer à direção. Não terei o tupete de dizer que o Dr. Costa não tem ideias.
que as guarda muito bem guardadas e se guarda. Do outro extremo está o Governo e a forma como aparece neste Eurogrupo, com Maria Luísa Albuquerque sentada ao lado do Ministro das Finanças de Portugal, acabou por ser exibido como coqueluche do bom aluno que tudo tinha cumprido, e em Portugal tudo tinha funcionado. Houve algum exagero na forma como o Governo deixou que Portugal servisse de exemplo? Acho que aí terá mais que ver com a espuma mediática das coisas do que outra coisa qualquer. O que é facto é que quem tinha mais a perder com uma vitória do Syriza, que seria perfeitamente inconcebível, mas seria sempre, muito provavelmente, seria os partidos do poder em Portugal e os partidos do poder em Espanha. Isto é, quem adotou como política sua seguir de forma estreita aquilo que foram os ditames da Troika e com sacrifício lá iremos, com o sacrifício chegaremos a bom porto, de repente aparecer um governo arrivista que põe tudo em causa e que unilateralmente consegue chegar sem sacrifício àquilo que nós, com muito sacrifício, tentamos obter, seria uma derrota e provavelmente abriria o caminho à perda das próximas eleições, e vamos ter eleições em Espanha e vamos ter eleições em Portugal. Portanto, eu diria que, do ponto de vista estritamente políticozinho, daquilo que é a política comezinha, enfim, nacional, uma grande cedência do Eurogrupo ao Syriza teria, provavelmente, como primeiras vítimas, os partidos do governo em Portugal e os partidos do governo em Espanha. E a irritação de Maria Luísa Albuquerque no Eurogrupo na sexta, quando se diz que sim, a prolongar um empréstimo sem saber em que condições. Sim. Em certo sentido, eu penso que até para o cidadão comum acabaria sempre por haver um certo sabor à injustiça. E esse sabor à injustiça, provavelmente, transformar-se-ia muito rapidamente num certo ódio em relação a quem nos pastoreou até aqui. E, portanto, compreendo perfeitamente que o governo, quer o de Portugal, quer de Espanha, estivessem, muito provavelmente, na ala mais radical, no sentido de não permitir grandes cedências ao Syriza. Mas nada disto provavelmente terminou, porque apesar de ter havido este conjunto de propostas, elas não estão quantificadas e o Eurogrupo acabou por reagir a isto como sendo um ponto de partida para agora sim vamos detalhar. Agora, provavelmente vamos continuar a cercar o Syriza e o governo grego num abraço duro que muito provavelmente terminará com o Syriza a ter que se justificar perante o seu eleitorado e a pouco a desagregar-se e a desfazer-se, e tudo isto, se tudo correr bem, acabará por se desfazer, enfim, numa ressaca à beira-mar, sem grande drama. Enfim, Realpolitik, o empréstimo estava a acabar, as coisas tinham que ser renovadas, nada podia terminar aqui desta forma, portanto, o que houve foi uma certa continuidade e ganhar tempo. João, muito obrigada.